Fala galera, aqui é o Gabriel e gente, eu pensei que conhecia crossovers do Batman, até me deparar com isso daqui. Esse é o crossover mais insano da história do Batman e eu não estou exagerando. Tem Scooby virando Robin, Velma virando Homem de Preto e Daphne virando Batman. É simplesmente assim, a coisa mais louca que eu já pensei que iria ver. Então roda a vinheta e vamos lá. Então, esse mega crossover aconteceu na HQ Scooby-Doo Team Up. E o Batman, por ser um dos personagens mais populares, da Warner Bros., foi um dos primeiros a aparecer nesse crossover. E esse crossover teve nada mais e nada menos que 6 HQs. Isso é quase uma mega saga de crossover. E bem, tudo começa com a turma do Scooby procurando por uma criatura gigante de morcego num típico mistério da semana. O Scooby e o Salsicha logo de cara ficam com medo dessa possível criatura. E o Fred, como sempre, sugere que a turma se divida para encontrar o monstro. Até que a Daphne avista algo no topo e é o Batman, juntamente com seu fiel parceiro, o Robin. O morcegão herói fica feliz da vida em encontrar os seus velhos amigos e a turma do Scooby lembra que a última vez que eles se viram foi no caso do Pinguim e do Coringa. E tipo assim, isso é uma mega referência ao próprio metaverso do Scooby-Doo, porque já teve esse crossover com o Batman e foi justamente num desenho antigo do Scooby. Ah, nostalgia bateu forte agora, hein? Nossa! E aqui é muito engraçado porque o Fred lembra que naquela época a turma do Scooby encontrava cada tipo de pessoa, como por exemplo, uma equipe de basquete. Enfim, o Robin diz que eles estão atrás do morcego humano. E aqui a HQ faz uma piadinha sobre o nome do vilão, morcego humano, ser muito parecido com o do Batman em inglês. E assim fica muito claro que as duas equipes terão que se unir para encontrar o vilão e conseguir capturá-lo. É quando, nesse momento, eles escutam um barulho que vem de um grande shopping center. Quando eles chegam lá, eles se deparam com 3 morcegos humanos roubando lojas. Ao verem o Batman, eles decidem fugir. Mas o herói age rápido e joga um batirangue neles. E assim, eles são capturados com muita facilidade. A Daphne fica encantada com o Batman, pois eles nem precisaram de uma armadilha. E assim, o Batman, o Robin e a Velma desvendam o mistério, dizendo que eles não são o verdadeiro morcego humano, e sim apenas ladrões se aproveitando da situação. Contudo, o verdadeiro morcego humano está bem ali, comendo o lixo da lixeira do shopping. O problema é que o Salsicha pensa que esse daí é mais uma máscara e tenta removê-la. Quando ele percebe que a máscara não vai sair, o morcego sai voando com ele e o Scooby. O Batman começa a correr e consegue seguir o morcego humano. Enquanto isso, os vilões bandidos aproveitam para fugir. Mas a nossa gangue do Scooby, junto com o Robin, conseguem detê-los. E destaque aqui para essa Daphne utilizando o batirangue. Legal! Já o Batman alcança o vilão, mas na hora de aplicar o antídoto, ele deixa cair. Por sorte, o nosso Scooby pega o soro com a sua cauda e joga de volta pro Batman, que então finalmente consegue ingerir ela no vilão. É só que ele volta a ser humano logo de cara e todos caem do céu. Mas o Fred e os outros conseguem abrir uma rede na hora certa e o salva. O Batman e o Robin agradecem a ajuda nesse caso e convidam a turma para irem até Gotham City no mês seguinte. E claro, a HQ termina com Scooby falando "Eu sou o Batman", de uma forma sensacional. Mas é a partir de agora que realmente fica bizarro. Em Gotham, temos um panorama de uma cidade cheia de crime,
na qual o Batman não consegue deter tudo sozinho. Mas ele tem o seu parceiro fiel, Scooby-Doo Robin, para deter os vilões. Contudo, por mais legal que seja isso, era tudo um grande sonho do Scooby. Toda a turma está numa convenção de mistério em Gotham, junto com o Batman. E olhem só, aqui nós temos a aparição do Ace, o Batcão. É quando do nada surge uma aranha gigante em suas cabeças. O Salsicha já vai debaixo da mesa. Já o Batman se prepara para atacá-la. Mas nisso, o Ace diz que eles estão agindo estranhos, pois não há nenhuma aranha ali. O Scooby aponta para o responsável e vemos o Espantalho. O vilão está utilizando seu gás do medo para criar essa alucinação, mas pelo jeito ela não afeta cães. O Espantalho decide então aproveitar que o Batman e o Robin estão fora de ação para roubar algumas coisas e sai dali. Scooby e Ace tentam avisar os seus donos, mas eles estão fora de órbita. E assim, eles decidem impedir o vilão sozinhos. E aqui, o Scooby coloca a capa do Robin. É isso aí, crossover do Scooby com Ace, o Batcão. Sério, não dá pra ficar melhor do que isso. Logo na sequência, eles recriam a capa do Cavaleiro das Trevas aqui, só que com os cachorros. É sensacional. Eles pegam o rastro do vilão e correm atrás dele. Enquanto isso, a turma percebe que tem algo de errado nas alucinações. E o Batman pede para todos fecharem os olhos e quando eles abrem, todos os monstros somem. A dupla dinâmica diz que isso só pode ter sido obra de um vilão. E eles usam um rastreador na coleira do Ace para irem atrás deles. Todos topam em ir juntos. E temos essa linda página com cada personagem correndo na sua pose clássica. Já o Espantalho está realizando um roubo. É nesse momento que chega Ace com toda a sua coragem e o Scooby com todo o seu medo. O Espantalho decide assustar ainda mais o Scooby fazendo boo. E isso funciona. O nosso cachorrinho sai correndo, mas nisso derruba vários capangas do Espantalho no processo. O Scooby pede desculpas para ele, mas é quando chega o Batman e diz que bandidos não merecem desculpas. E agradece ao cachorro pela sua ajuda. A turma do Scooby e do Batman usam suas habilidades para deter os restantes dos capangas. E aqui, quem diria, o Espantalho fica com medo e acaba tropeçando no Scooby. E assim é preso. Alguns dias depois, o Scooby devolve a máscara e a capa do Robin. O Ace agradece a sua ajuda, pois ele foi um verdadeiro cão-herói. E o Batman inaugura um quadro da nova dupla dinâmica. E aqui chegamos ao último crossover. E sem sombra de dúvidas é o melhor de todos e o mais bizarro, porque aparece justamente o Bat-Mite. E quando o Bat-Mite aparece, as coisas ficam muito, mas muito fora de controle. A turma aqui está sendo novamente ajudada pelo Batman e Robin num mistério. Eles entram num esconderijo e se deparam com alguns monstros. Batman e o Scooby facilmente conseguem capturá-los. Contudo, quando eles vão retirar as máscaras dos vilões, as coisas ficam estranhas. Na primeira vez, temos os rostos do Salsicha e da Daphne, e depois do Scooby e do Batman, e eles ficam muito confusos com isso. E é então que o Batman percebe que isso tudo só pode ser obra de uma pessoa. E é claro que ele está falando do Bat-Mite, o ser da quinta dimensão que tem poderes quase que infinitos e é muito fã do Batman. E ele tem razão, o Bat-Mite aparece e a turma fica muito surpresa na existência desse tipo de criatura. Ele começa a demonstrar os seus poderes e transforma todos em gorilas e depois em bebês. É só que nesse momento ele percebe que eles estão num crossover de HQ. E o que seria de qualquer crossover do mundo se não tivesse uma briga logo no início? O Bat-Mite sumona um ringue de boxe e força os heróis a lutarem.
mas eles se recusam. Rapidamente o Bat-Mite muda de ideia e então decide fazer outro clichê dos crossovers, que é vestir a turma do Scooby-Doo com os uniformes do Batman. E, gente, eles ficam demais com essas roupas. Sem pensar duas vezes, o Bat-Mite sumona um super monstro e dá um mistério para eles resolverem. Só que o Salsicha diz que há algo de errado, e o Bat-Mite sabe o que é. Está faltando os monstros do Scooby-Doo. Então, o Bat-Mite simplesmente ressuscita todos os monstros que eles já enfrentaram. E o melhor aqui é que o Scooby consegue derrotá-los facilmente, e quanto ao fantasma real, a Daphne facilmente desmascara ele e revela que ele de fato não era real. Ao resolverem o mistério, eles voltam ao normal e todos estão meio que de saco cheio do Bat-Mite. Mas nisso surge um novo inimigo, o Scooby-Mite. É isso mesmo, um ser da quinta dimensão que é super fã do Scooby-Doo. Sabe, ele é tipo o Gabriel de outra dimensão, que é super fã do Scooby-Doo e tem seu próprio canal, a Máquina do Mistério. O Scooby-Mite se mostra um grande fã do Scooby e tem até uma lancheirinha, que coisa fofa. A questão é que esses seres ficam se debatendo sobre qual que é o melhor personagem. E temos esse hilário momento na qual o Scooby-Mite diz que o Batman faz até a dancinha do Batman dos anos 60. E a Velma pergunta pro verdadeiro Batman se ele dança. E o mesmo só responde: eu não quero falar sobre isso. Então, ele transforma o Scooby em super-herói, só para enfrentar os monstros. Mas, mesmo assim, ainda é o Scooby. E ele sai correndo com seus novos poderes. O Bat-Mite ri do Scooby e nisso o ser começa a dar super, hiper poderes para toda a turma do Scooby. Primeiro, eles são transformados em agentes da MIB, na sequência em Ghostbusters e depois em My Little Ponies. E depois ele coloca os heróis contra zumbis. Por sorte, o Batman deduz como derrotá-los ao jogar biscoitos Scooby neles. E o Bat-Mite conta isso como uma vitória. E o Scooby-Mite se vinga dele colocando a dupla dinâmica numa clássica armadilha do seriado dos anos 60. Mas o Bat-Mite cria então esqueletos. E o Scooby-Mite aumenta sua armadilha para leões. É só que nesse momento eles decidem parar, pois só há um jeito de resolver isso, que é justamente fazer o maior crossover da história do Scooby-Doo. E assim, eles criam a Crise dos Infinitos Scoobies. É isso mesmo, Scooby-Doo-verse dentro desse crossover. Não dá pra ficar mais insano do que isso, não. A Daphne então grita chega. Ela diz que toda essa briga não faz sentido, pois eles já são os melhores em cada área. O Batman concorda e pergunta se eles gostam tanto deles, por que eles não vão assistir aos seus desenhos lá na quinta dimensão. Os dois duendes percebem que podem fazer isso e decidem ir para casa. E assim eles resolvem esse mistério. Ou será que não? O Batman e a turma capturam os dois mascarados do início, mas é quando do nada surge mais uma magia e prende a todos menos o Robin. Então surge Larry, o maior fã do Robin da quinta dimensão. Os personagens ficam pé da vida com a situação e assim termina a HQ. Gente, eu amei essa HQ do início ao fim. Cada situação que eles se encontram é muito engraçada e valeu ler cada painel. Foi demais. É isso aí, gente. Não deixe de comentar porque eu quero muito saber se isso realmente foi um crossover muito insano para vocês. E esse foi o bizarro crossover do Batman com o Scooby-Doo. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!